Mais uma vez estamos aqui. É tipo na igreja. Mais uma vez estamos aqui, Sim, irmãos. sim. irmãos, Isso na aqui já é um comunhão. hábito. Isso já é um hábito, porque como eu frequentei muita igreja, tá vendo? Não sou como vocês. Para ir dançar, Incrédulos. frequentar esta igreja para ir dançar, fazer feitiço. Não, para ir lá. Pensei que escrevi extrema com S. Che. Não, calma, está tudo bem. Tá Não, tudo bem. não escrevi com S. Não, ele Sei. escreveu com Ah, ele. sério? Pois, Isso já faz- não, mas eu tenho grandes notas, posso confirmar. Confirme, Posso está com confirmar. S. Espera aí. Impossível. Impossível isso. Impossível, vamos, é preciso, não, está com X. Está com X. Mas faltou hífen. Mas ainda assim não está errado. Por isso é que estás aqui para nos explicar isso, porque eu não sabia que extrema-direita Sim, escreve-se com... com Y. Por isso é que tu estás aqui hoje. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao Fullcast. Mais um episódio aqui. Temos anúncios, temos publicidade. Tens patrocínio? Ainda Temos não aqui o tens patrocínio do nosso copo de água Olha, totalmente cinzento. Nós precisamos de chávenas do Full. Olha, nós Se vocês precisamos patrocinar, de chave, nós precisamos de muitas outras coisas. precisamos de mais cadeiras porque teremos muitos mais convidados. E como somos pobres, estás a ver? Então Está precisamos. difícil. Tá difícil. A inflação, o primeiro-ministro está a apertar a vida das pessoas. Mas você sabe que o primeiro-ministro acrescentou 105 euros. Aí vocês contam, não é? Não, na minha não vi nenhum sentimento, não vi lá Não, nenhum. vai receber em outubro. Vai receber em outubro. Não Não descobriste, né? Mas para ver é verdade. Sim. É verdade. Mas isso não é coisa vai ficar feliz. Tipo, Tu 125 vês- euros todo mundo vai receber. Sim. Todo mundo não. Não, mas aqueles que têm até 2.700 euros. E sim, 2.700. Eu não ganho Ou isso, seja, como é que eu vou até- receber? Não, é o seguinte. Ah, de até. 0 euros Até 2.700. euros. Mas também não está muito longe de 2.700. O problema é que, mano, tu tens 3 salários em um, então estás quase, bro. Oh, então, espera, então. Não, mas eles não vão aumentar exatamente 125. Vai ser 125, mas daquele desconto que eles têm do IRS. Então não vai ser. E não é todos os meses que vai aumentar. Não sabe que vai ser. Vão dar só uma vez 125. E Mais também- limpo ou com desconto do IRS? Estás a vendo o desconto que te fazem? Dos teus descontos, Uhum. vão descontar mais. O único em Portugal que eles descontaram, até no desconto. É você, não sim, eles. senhora. Descontar nos descontos dele. Nossa, mas. Não, mas basicamente o que é que vai acontecer? Tu vais receber os 125 euros. Uhum. Né? E na mesma, a Segurança Social Uhum. também vai acrescentar nos seus descontos. Os Né? descontos. Porque assim, aqui em Portugal, quanto mais receberes, Mais desconto. mais descontos tu sofres. Então não dá para almejar grandes salários. estás a perceber? Quero só receber 200 euros por mês. Certo. Epá. Mas bora lá começar. Em primeiro lugar, já fizemos aqui o anúncio. Pessoal, Precisamos de doações, precisamos de pessoal. doações. Não, mas esse eu vou fazer minha cara de pena. Yeah. Pessoal. Olha, vamos deixar aqui um. Como é que se diz? O brasileiro Pix, né? Pix. Pix. Vamos deixar Faz aqui o- um faz Pix. o Pix, Vamos deixar velho. aqui BAM, vamos deixar aqui MBWay, vamos deixar aqui tudo. Precisamos- Vocês deem um precisamos de suporte, microfones. precisamos de- Não, mas Precisamos de vocês estão a cadeiras. pedir patrocínios e tudo mais. Há uma coisa que eu tenho que dizer. Vocês são falsos. Por quê? Porque no documento que me enviaram, Uhum. há proibições Aham. e permissões. Aham. No entanto, lá está escrito, no nosso estúdio pode fumar, pode beber Sim. vinho, Ah. E cheguei cá, tá, me dá aí um copo com água. Não, nós falamos Isso pode, não falamos que vais isso- encontrar. Não, Pode, não, trazes isso- e fumas. Não, isso quer dizer que é uma publicidade enganosa. Não, nada a ver, irmão. Nós não, em nenhum termo aí, nenhuma linha, está escrito aqui, o senhor encontrará vinho do. Como é que se. Aquele Do vinho Porto. O vinho do Porto, Do Porto. Douro, Alentejo, não. Aí tá. Sim, senhor. Não, mas é Da assim. próxima vez, tipo, exemplo, se tu quiser essas condições, avisa, não, por Avisa. favor. Não, mas a partir A de gente você deve sabe que o providenciar. vosso convidado gosta de beber um bom vinho. Aham. Logo, Às 9 da manhã. epá, isso dependeria de mim. Se eu quisesse beber às 9 ou não. Tu recebeste um documento que dizia que tu podes. Depois Exato. de ler, devias ter dito, olha, como posso? Uhum. Podem preparar um vinho para mim? Uhum. Nós prepararíamos um vinho para Não, mim. exatamente. não é assim. Mas está Não há tudo nenhuma bem. publicidade Mas está enganosa. tudo bem. Vai ficar tudo bem. Queres para incluirmos também nas doações uma garrafa de vinho para o César sempre que ele... Sim, Exato, sim. exato, Então, exato. pessoal. Pessoal, Vinho para o É César. isso. Cadeiras, precisamos de Tipo, cadeiras. Cadeiras, sim. Novas. Gamers, né? Tem que ser Gamers. gamers. Desse tipo Nossa, aqui, de temos César, caras desse tipo. cadeiras. já. essa é minha. Não são essa caras é para minha. nossos inscritos, não são caras para... Já, vocês têm dinheiro. Yeah. São pessoas Vocês abençoadas. têm Pessoas... dinheiro. Acho que uma cadeira dessa deve ser para aí. Não é uma pessoa que vai dar. Vocês enviam o que vocês puderem. Não, mas também podem dar cadeira, podem dar. Precisamos Se de vocês umas tiverem uma tantas, cadeira que eu não precisamos uso mais. mais microfones. Olha, nós queremos chávenas com o nosso logo. Isso não é chávena, mas umas chávenas fofinhas, full cast, para estar aqui com os nossos convidados.
Só para dizer também que esse logo foi feito pelo King Amaral, esse logo bem fofo que vocês estão a ver aí. Se vocês quiserem serviços de logotipos, é só entrar em contato conosco ou pesquisar a página King Amaral. Vai aparecer um leão. É um leão. Uns dentes tigre. todos dourados. Por que é tigre, leão? Leão. Tá brincando, leão, sim. É cão com raiva. Rapeiro. Vocês entram em contato e eles farão logo em dia. Isso foi feito em poucos minutos. Ele é mau, é nervoso. Hoje temos aqui o César Chiaia, que vai falar conosco um pouco sobre a sua vida, a sua inserção, a vida Sobre muita política. coisa. Minha vida não, vida política. Vida política. Eu não exponho a minha vida. Há muita gente a me atrás. O homem está a ser caçado. Está a ser procurado por pessoas Que de má merece. fé, ok? Epa, mas antes disso, César, por favor, uma apresentaçãozinha, porque o pessoal também quer saber com quem estamos a falar aí. Sobre um pessoal, porque eu estou nem aí para esse jogo. Assim, tipo, nome de onde és, tempo. Sim, eu vou dizer o seguinte. César Chiaia é meu nome. Só César Chia, não tem mais nada no meio? Não, tenho 4 nomes. César Chalo Susso Chiaia. Quê? César Chalo. Chalo. São 2 meus nomes. Ou seja, do meu xará. E Susso, nome da minha mãe. Chiaia, apelido de família. Susso. Susso. Isto é o quê? A minha mãe é Maria Susso. É Sussué, é Sussuá, é O que é que isso significa? Olha, há que haver respeito pelos convidados. O que é que significa esse nome? Olha, eu vou ser sincero. Não sabe. Não sei. Ok. Não sei. Está-se nas Para tintas. saber os que roubam, É. para saber o roubo dos outros. Mas estão a interromper a minha apresentação. Isso não é justo. Pronto. César Chalo Susso Chiaia é meu nome completo, ou seja, nome do bilhete. Sou angolano, do centro-sul, ou seja, província do Bié, a antiga Silva Porto. Sim, Silva Porto, porque, ou seja, no governo português, aquela cidade chamava-se Silva Porto. O Silva Porto é um português que saiu de Portugal para o Brasil, não obteve sucesso nem econômico nem social, Deu foi mal. para Angola e, posto em Luanda, foi para a zona sul, ou seja, a zona do centro, e conseguiu lograr politicamente. Instalou-se para aquelas zonas do Bié, um pouco perto do Ambo, e fez a sua vida política lá. No entanto, diz a história que este mesmo Silva Porto, portanto, o nome da cidade também correspondia à sua identidade pessoal, ele terá cometido um suicídio por insatisfação da administração de Portugal na altura. Então, pronto, eu sou do Bié, a história da minha cidade é basicamente esta. É uma cidade que realmente tem um histórico muito pesado em termos de guerrilha, né? Ou seja, não há uma cidade que terá sofrido mais com a guerra que o Bié. Tipo, em Angola toda? Angola ou- toda. O Bié foi dos maiores palcos, né? de lutas enquanto decorria a Guerra Civil. O tabuleiro de xadrez. Exato. E também, isso também justifica pelo facto de um dos protagonistas, né, desse conflito nasce exatamente na província do Bié, que é Jonas Savimbi. O pai. Exato. Portanto, essa correlação tem tudo a ver. E agora tem outra questão que é, por conta desse aspecto histórico, o Bié, agora já nessa época de paz, é uma província quase que abandonada pela administração atual. É uma província rica, com uma potencial de produção em termos de feijão, milho, arroz, produz quase tudo, mas não é explorada. Onde nos aconselharam a incluir, como é que é? Coisa, mandioca? É mandioca. Sim, pequeno almoço. E por acaso aquele senhor que é o ministro, ele exatamente Deve ser por isso. do Bié. Justifica. É do Bié. Está explicado. Sim, pronto. Então, basicamente eu sou dessas zonas do sul e, como qualquer um outro angolano, estou radicado na Europa e também vim por motivos de formação, por diversas razões, ainda continuo cá na Europa, sem perspectivas de voltar. Ok. Boa. Então, penso que, como eu disse, acho que é tudo sobre mim. A não ser que haja uma pergunta específica. Epá, olha,
A gente sofre, gosto muito da gente, pá, vamos me desculpar, mas a gente Mas não tu és, sai. és brasileiro? Não Zuca, ele é sei, Zuca. mas a gente mesmo estar colado, mas Fala, enfim. parça, fala. Mas, obrigado, cara. Valeu aí, fecha aí, maneiro, pá, maneiro. Tá ligado, tá ligado. Se liga, cara. A gente fez apenas uma pergunta, tipo, sobre a vida, né? Pessoal, a apresentação. E vocês já viram aí em casa o histórico que ele deu da sua província, o histórico geopolítico, sociocultural, gosto dessas palavras lindas. Então, nós gostaríamos... Até geopolítica inseriu na frase dele, vai falar. Né? São muito bonitas, são É, palavras eu- muito eu bonitas. falei Continua, isso. meu cara. Então, nós gostaríamos de saber, né? O Príncipe Códia, Príncipe Códia. Eu sei, calma! Primeiro, não põe a mão na patente. Tô sempre a te falar isso. Segundo, o seu bicho do arroz. Príncipe. Tá bem, Príncipe. Mas tu não me chamas assim no dia a dia, queres me chamar só assim aos porque Eu- quando essa eu não mesmo sei, eu eu fiz. vou Eu- Essa por causa das Das câmeras. câmeras. É mídia, é É mídia. a mídia. É mídia. Não, quero views. Quero views. Quero Sim, dizer, sim, é mídia. pode. Então, pronto. Nós, Yeah. então, como é que foi o início da tua vida política? Tipo, onde é que partiu isto? Se foi Primeira coisa, tu tens vida política, César. Ele tem, obviamente, né? Não, não tem. Tem sim. Onde você é Tens que deixar a casado? pessoa- tens que deixar- tá se casado. Tá sendo casado, não é à toa. Sim, Olha, mas cara, também. dois Não, sérios. mas eu percebo a pergunta. Sim, eu sim. percebo a pergunta. E vou dizer o seguinte: a questão vida política, eu não sei o que é que se refere concretamente. Ou Porque, seja, sim, Sim. eu falo tipo sobre vida política porque é aquilo que o César nos mostra, né? Tipo nas redes sociais, Instagram, Facebook, as tuas postagens, etc. Mostra que o César está ligado neste ramo de política e etc. Então, tipo, nós gostaríamos de saber onde é que partiu esse amor ou essa influência. ou esse ódio, né? Ou esse olho também, né? Então, Ou se foi, esse ódio. se foi por influência de alguém ou simplesmente, sei lá, algo lhe incomodou e decidiu entrar neste mundo da política. Uma grande pergunta. Afinal, Eu sou vocês fazem mau. boas perguntas. Sim, é o seguinte. Isto começa como? Começa por frustração. Eu tenho que ser sincero. Né? Porque... E não faz muito tempo, não é? Então, o ex-presidente Angola estava com Tá, são jovens frustrados, Sim, não tiveram algum... não, mas são ele jovens frustrados que não tiveram sucesso. Não, mas ele esteve certo. Porque assim, agora a questão é de que tipo de frustração ele se referiu, né? Porque a frustração de que eu faço questão aqui é sobretudo o aspecto social, econômico do nosso país, ok? Quando eu cheguei cá na Europa, eu comecei a ter um relacionamento com a literatura e também a olhar para os outros países e outros povos, a maneira como vivem, certo? Isto, de certa forma, despertou a mim uma visão crítica, do tipo, uau, pá, somos um país, somos um povo igual a estes outros países, livres e desenvolvidos. E por que não nós? E lá fui começar a ler, não é? E ter contato com algumas pessoas também ligadas à área de interpretação com pensamento crítico. Isso mais ou menos estamos a falar de uns 5, 4 anos por aqui. Então, a minha relação começa exatamente ali. Mas eu decidi fazer algo que é diferente. Ao invés de começar uma vida ativa, ou seja, partidária, eu optei por literatura. Certo? Ou seja, um exercício político virado à academia. Interpretar os fenómenos sociais, políticos, de modo a que pudesse, se calhar, dar o melhor contributo nesse sentido. Do que propriamente filiar-me num partido e começar a gritar viva. Isso é caçado. Viva. Mas também há outra questão, que quando se insere nesse mercado, automaticamente tu tens que ter supostamente um lado, né? E dar o teu apoio. Então optei por contra e não a favor, né? do regime. Então, agora se vai fazer a próxima pergunta, se sou da UNITA ou sou não. A questão aqui são os objetivos, ok? Daquilo que eu percebo, da leitura que eu faço do meu Mas, país. desculpa te cortar, tem essa cena do fato de que sempre que tu te levantas contra o regime, é porque és da UNITA. Por que as pessoas têm essa percepção? Não é possível simplesmente olharmos para os problemas do país, vemos as coisas que acontecem aos nossos olhos durante muitos anos e nos posicionarmos contra ou exigirmos como
todo e qualquer cidadão tem o direito de exigir condições melhores sociais de vida no seu todo, sem que tenha que se associar a essa pessoa como alguém da oposição. Ou seja, eu quero o melhor para mim, quero o melhor para a minha família, quero o melhor para a população em geral, né? Para os mais carenciados. E por exigir essa melhoria de qualidade de vida, eu sou logo taxado por alguém da oposição, e no caso da UNITA. Tu és alguém que vives muito isso, tu te posicionas muito contra o regime, tu tens ideias das coisas que podem melhorar no país, e só por isso tu és da UNITA. Exato. Mas isso também encontra uma explicação no campo literário, filosófico, político. Isto porque a política em si sempre regiu-se por dualidade, que já vamos entrar nessa conversa, que é esquerda e direita. Ou seja, a partir do momento em que tu tens um posicionamento, né, social, político, acabas por associar-se por um movimento ou por um projeto político. Então, agora, o problema nosso é que a conotação da UNITA, ela vem no sentido negativo. Ou seja, quando tu és associado à UNITA, é como se tu não quisesses a paz, né? Vais promover a instabilidade. O discurso de ódio. Exato, o discurso de ódio e pá. Eu alguém que pretende, se calhar, provocar guerra. Okay? Isto é errado, porque se for, por exemplo, na Europa e o Ocidente em si, tu tens um posicionamento político. Automaticamente, este posicionamento terá que estar alinhado ou à direita ou à esquerda, do ponto de vista social ou econômico. Se tu defendes que há que haver mais intervenção do Estado, ou defende uma outra posição social, automaticamente quem estiver a ouvir-te vai associar-te a uma certa ideologia, a um certo grupo. E o nosso caso é simples. A nossa história política nasce com 3 movimentos políticos: a FNLA, a UNITA e o MPLA. Portanto, se tu tens um certo posicionamento, ou és da UNITA ou és do MPLA. Isto não é de todo errado, o problema é só a conotação por trás dessa associação do pessoal, porque, e lá está, nasce agora um novo ditado, uma outra analogia social. Desde que tu sejas crítico, ou seja, seja inteligente, és da UNITA. Isto porque parece que só os da UNITA que compreendem melhor a situação do país. Como aquele mesmo que não fizeste licenciatura, mestrado, se é da UNITA, é licenciado. Exato, ou seja, parece que só os da UNITA é que conseguem fazer uma leitura, né, da situação social e econômica do país. É verdade. Então, pronto, eu acho que justifica-se nesse sentido. Agora, se é verdade ou não... Eu acho que durante esses últimos dias turbulentos, eu ouvi muito o fato de que é moda, porque todo mundo agora pensa assim, no sentido de que se eu digo que está mal, não porque alguém está, ou seja, se eu digo que está mal, a governação está ruim, porque eu vejo, eu sou uma pessoa adulta e consigo ver, né? Talvez há uns 6, 7 anos eu não conseguia ver como eu vejo hoje as coisas. Hoje eu percebo mais e consigo ver que está mal. E se eu dizer que está mal, é porque eu estou a seguir moda dos que acham que está mal. Ou seja, estou a seguir moda dos da UNITA. Há um movimento hoje de pessoas a favor da UNITA pelas coisas mais lógicas possíveis, visíveis aos olhos de todos. Certo. Mas as pessoas continuam a associar isso à modinha, à moda. Todo mundo está na moda. Vocês só estão na moda, vocês estão a seguir bala, vocês não sei o quê. Vocês não percebem. É preciso, realmente, eu já ouvi muito isso, políticos de redes sociais, eu nem sou político, e acredito que esse camarada também não é simplesmente alguém que vê também as coisas. E nós ouvimos muito isso, por causa das coisas que vamos dizendo nas redes sociais, por causa das reclamações que vamos falando, não a favor de um partido só, mas também contra quem está a governar e pelos motivos óbvios. Tu te posicionas contra porque tens tens uma visão pessoal, por incrível que pareça, até incrível que pareça não, por causa do lógico do que vemos na nossa sociedade, é muito normal que todo mundo hoje pensa da mesma forma, que o país não está bom, acho que isso é visível,
E só pelo fato de eu achar que o país não está bom, eu estou a seguir moda de todo mundo que acha que o país não está bom. É. Por que nós não vemos simplesmente que Que todo realmente- mundo concorda que o país não está Concorda, bom e está que- tudo bem? Oh, E oh, que realmente o país mesmo Não está bom. Não está bom, de fato. E que não tem nada a ver com o ser Com da moda, UNITA ou- ou... ou- Tudo, ou- lá, sim. Com moda, é Com muita moda, moda né? que eu ouvi. Nossa, mas tipo, olha, tipo, se é uma coisa também que eu não entendo muito, é que de fato as pessoas sabem que um país, tipo Angola, né, não está certo. Tipo, a sua. É um país muito errado. É um país. É um país muito É um país errado. muito errado. E a maioria, acho eu, e a maioria vê que o jeito que está a ser governado não é das melhores formas. E muita gente está, tipo, contra aquele regime, né? Tipo, aquele regime que agora está. E as pessoas criticam aqueles que não estão, tipo, satisfeitos Exato. com a condição Ou seja, que há o país se encontra. há uma contra-crítica, Sim, não é? tipo, Ou seja, isso aqui que eu não se exato, entende. Mas se eu estou a exato. ver que tipo, isso não está bom e eu estou Uhum. simplesmente a criticar que não está bom, Uhum. estou a ser tipo conotado como se eu estivesse a seguir modinha. Sabe? Tipo, isso que você agora falou. Se todo mundo está a fazer aquilo, ou tipo, as pessoas não estão satisfeitas, é porque de fato algo não está certo aí naquele Exato. lugar. Tá a ver? Não, mas isso também isso explica-se. A nossa história é muito complexa. O regime que nos governa há quase 50 anos, ele tem matriz Não, comunista. tem que falar uma coisa meio século, porque século tem mais peso. Sim, tá a ver? há meio século, Meio há quase século. meio século. Uhum. Tem bases comunistas. E os comunismos têm um segredo. Eles governam por meio de acusações Uhum. e na procura de culpados. Portanto, essas são as duas agendas principais desses regimes. Uhum. Por que é que tu és criticado quando criticas o regime? Porque estás a expor a fraqueza desse sistema. E o comunismo, ele baseia-se em segredos. Cada vez que tu criticas uma prática errada desse sistema, ele fragiliza-se. Portanto, para evitar que o sistema se fragilize, Uhum. então há que haver uma contra-crítica. É tipo, tu criticas, ele te critica. Uhum. Ok? Tu apontas, ele aponta. E aí surge a segunda agenda. Uhum. Se tu persistir nessa crítica e eles não tiverem condições suficientes para te ou seja, contrapor a sua crítica, tem que ser eliminado. Ou fisicamente, ou por Eles outros têm meios. uma barreira aí. Exato. Não, porque esses sistemas eles não lidam com o contraditório. Qualquer pessoa que venha com uma ideia diferente ou oposta à lei natural na sua visão, este é um inimigo da paz. Né? Por isso que eles só falam de paz. Desenvolvimento, paz, desenvolvimento, paz. Qualquer indivíduo que pensar diferente é contra a paz. Então essas críticas contra a crítica é um sistema. Por isso que vê a televisão toda, a nossa comunicação social toda, é contra a crítica. Os jornalistas, os comentaristas, todos são contra a crítica. Sim, também como naquele caso daquele jornalista que apresentou uma queixa que manipularam Exato, a informação. exato. E ele está a ser perseguido. Foi preciso, Sério? sim, foi preciso pedir o número de apoios internacionais para que efetivamente se sentisse um pouco mais seguro. Porque ele expôs uma fragilidade na campanha eleitoral, porque a televisão pública estava a favorecer um partido em prejuízo a outros movimentos. Ou seja, e a lei diz que todos merecem um tratamento igual. Ou seja, só pelo facto dele criticar ou expor um problema que supostamente devia ser resolvido, é perseguido. Ou seja, a televisão Está contra a toda, paz. a televisão toda a comunicação social é contra a crítica. E nós vamos sempre nesse círculo, nunca saímos dali. É por isso que temos tido problemas graves, porque todos que algum dia tentaram criticar ou foram mortos ou foram silenciados. Quando eu digo eliminado, ser eliminado, há várias formas de ser eliminado. Pode ser por ofertas, né? Te dão algumas casas aqui em Cascais, por exemplo. Tu foste eliminado na crítica, ok? Dá-te uma bolsa de estudo, sei lá onde, para poderes formar assim aos seus. Foste eliminado. Há diversas formas de ser eliminado. E
alguma vez aqui o senhor Chia já foi atiçado, já foi, sei lá, Não, tentado? isso aqui, Uma oferta assim. Mas isso aqui é o mais. É o pão de cada Isso é dia. o pão de cada. Isso ocorre até em coisas mínimas, estás a perceber? Yeah. Coisas muito básicas. Ofertas boas, então aqui não. Mas as ofertas, elas existem. Ok? Elas existem. Até por simplesmente dizer, olha, não, faz só um post, tipo, falar de qualquer coisa, tipo, engrandecer uma certa medida de um certo governante, de um certo governador. Isso ocorre todos os dias. Ok? Então nós temos uma. Queremos nomes! Isso ocorre todos os santos dias. Aliás, o nosso sistema é assim, né? Sempre. Qualquer mente que se posicione por cima. Porque a nossa luta, na verdade, é o que eu sempre tenho. A definição de intelectual no nosso contexto, ela tem que ser revista. Ok? Nós temos confundido muito com a definição do que é ser intelectual. Porque o intelectual é alguém que produz o pensamento próprio. Ou seja, tu lês um livro, tens que traduzir aquele pensamento, aquele material, no pensamento do dia a dia. Como aplicar aquele conhecimento. E nós não temos essa base. Não temos esse desenvolvimento. As pessoas vão lá com um monte de livros, não são críticos. Pensamento crítico é necessário para o desenvolvimento de um país. E se tu o fizeres, transformar a literatura numa vida cotidiana, és perseguido. Ok. Porque quando alguém critica, eu não te critico porque sou da UNITA, eu critico porque eu li. Estás a assumir que não és da UNITA. A questão não é assumir que eu não sou, mas eu estou... És da UNITA. Diz? És da UNITA. Depois eu respondo. Mas pronto, Mas já depois vamos chegar aí. Mas, ouve, não fugindo desse assunto, porque eu sei que o Léo vai perguntar uma outra coisa, porque eu penso, tenho um pensamento dele na minha cabeça. Yeah. Sabes o que ele está a pensar? Sei, Isso. exatamente. A mim não, a minha cabeça tem muita coisa. Cabeça de 40 kilobytes. Depois as pessoas até te caçarem também. Óbvio, só tem 40 kilobytes. Não é 140, é 140 kilobytes. Cada aquele padrão fodido. Óbvio. Nossa, ei! Essa cena que estavas a dizer de sermos comunistas, nós não, quem nos lidera, isso está enraizado em nós todos os angolanos. Digo isso por quê? Porque uma coisa eu vi essas ideologias, esse modus operandi dos mais velhos, dos que já andam lá há muito tempo, dos que nos governam. Mas hoje essas críticas vêm de pessoas como nós, pessoas jovens como nós, que vivemos a mesma realidade. Exato, vivemos a mesma realidade, não vimos assim tanta guerra, se vimos é um pouquinho e nem todos viram. Mas essa cena da contra-crítica a algo que está errado, que estás a dizer que o sistema funciona assim, que eles são assim, tu fazes, eles fazem, tu fazes, eles fazem. Eu não consigo perceber porque que... Ok, talvez eu vou perceber dos mais velhos, dos que nos lideram, né? Eu não consigo perceber porque que pessoas como nós, pessoas que vivem a nossa realidade, que veem os problemas da mesma forma que nós vemos, quando nós dizemos, bro, esse mambo está errado, isso está mal, eles veem como... Não que sejam até do partido que governa, mas tem essa contra-crítica do que está mal. Nós os dois estamos a ver que isso está mal, eu estou a criticar o que está mal, e essa pessoa vem defender o que está mal. Ou seja, nós fomos ensinados assim, desde o início, que nós temos que defender, nós temos que criticar a crítica, nós temos que não aceitar que algo que até concordamos que está mal, não está assim tão mal. E sim, olha, tipo, só que para aumentar um ponto. Eu acho que isto aqui, tipo, que este ponto já vem, tipo, há muitos anos. Eu acho que desde a nossa infância foi-nos colocado uma barreira, tipo, quando tinha aquela expressão, chama menino, tipo, não fala política. Foi-se criado uma barreira em que não só os mais velhos, mas também, tipo, os jovens tinham um certo medo de expor as suas ideias, tipo, as suas opiniões com certas coisas que estão errado, tipo, no país. E muita gente ficou com aquilo preso na cabeça, que até agora temos aquela cena de síndrome de Estocolmo, né? Sim. E aqui, desde a infância, que fomos ensinados a amar o partido no poder, tu sabe? E endemoniaram aquele partido que, tipo, a oposição, tu sabe? Vinham com as histórias que metiam bebê no pulau, transformavam-se em cobras. Aquelas todas histórias, tipo, que entraram na nossa cabeça, porque houve uma época que eu me lembro muito bem que eu odiava a UNITA.
Todos os nomes. Eu odiava, mas tipo... Olha, eu não odiava, mas eu tinha medo. Sim. Eu tinha medo de Exato, passar em frente do exato. partido. Sim, do- Eu acho que eu tinha que dar a eu volta. utilizou a expressão mais correta. Não é, Tinha que, muito não é medo. que odiávamos, mas é que tínhamos muito medo. Sim, isso Até há também. bem pouco tempo. Estás a ver? E se criou, tipo, essa toda raiz, tipo, de medo, tipo, de opressão que nos colocaram, tipo, as ideias sobre este partido e que muita gente até hoje ainda está com aquilo preso. E não é fácil, tipo, é por isso que eu não julgo de tal forma as pessoas que ainda continuam com esse tipo de pensamento, né? Anti ou crítico acima de crítica. Porque não é fácil sair, tipo, desta pedra, tipo, desta maneira, posso dizer que foram colonializados, né? Tipo, essa pedra na cabeça. Não é fácil retirar isso, tá sabendo? Mas também, uma cena aqui que eu posso dizer é, tipo, agora nós temos temos muitos meios, tipo... Espera só, deixa eu chegar aí. Temos, tipo, muitos meios e, tipo, já não necessitamos, tipo, como antes a gente estava, sei lá, bué oprimido, não temos maneira de se expressar. Hoje temos, tipo, a mídia social, tipo, os jovens, temos a internet, temos várias outras formas de se comunicar. E temos toda a nossa disposição, as ideias todas, tal. E muitos jovens estão acordando, estás a ver? Então, aqueles que vêm com esse pensamento de crítica acima de crítica, tipo, não vejo como algo fixe. O porquê? Porque nós já temos tempo suficiente de retirar aquela camada podre que nos foi colocada desde a infância, estás a ver? Mas também não se pode olhar para os que criticam o regime como os únicos certos. Quando nós falamos assim, tipo, eu não vejo porque que o fulano não aceita a minha opinião, ou eu critico o sistema e ele é contra porque tem pedra na cabeça, não sei o quê. Se calhar essa pessoa defende alguma coisa que nós não compreendemos, no sentido de que... Quero com isso dizer, não. É que a forma como tu dizes, parece que eu que critico quem nos governa, estou certo, e quem defende está errado. Não, a gente O que eu estava a perguntar não era sobre isso. Só que o que eu estou aqui a falar é de defender o óbvio. Estás a ver? Sim. Defender o óbvio. Porque nós estamos bro, Ok. tipo, é óbvio que estamos... Exato. Isso não está bom, bro. Yeah. Então, tipo, não tem sentido a gente ficar a discutir algo que é óbvio, que é isso. Que é isso. Estás a ver? Yeah. É mais ou menos isso aí. Sim, mas eu vou... Exato, eu concordo. Há coisas que nem valem discutir. É perder tempo. Está errado, está errado. Sim. Mas a minha... Sim, mas não, mas eu guardei o teu ponto. Sim, a minha questão é concernente à cena de... Como é que fomos educados, né? Sim, Como porque até pessoas intelectuais, é o que eu estava a dizer, defendem o indefensável, tá Exato, vendo? E tu ficas decepcionado não porque isso aí é do partido X. Não, eu não tenho problema com o teu partido, eu tenho problema com o que tu defendes. E acho que aí vamos muito para a cena da intolerância política. Eu tenho pessoas que vieram ter comigo, não são do MPLA, pelo menos não se dizem ser do MPLA, mas estão associados a uma ideologia governamental de que se identificam com o que o João Lourenço diz. Tá vendo? E nessas pessoas eu não vejo o erro de solta do... É aquilo que eu estava a dizer. Não significa que eu estou contra a forma que é governada, estou sempre certo. Eu que estou contra o sistema, estou sempre certo. Sim, não, concordo, porque às vezes temos a ideia de que quem é da UNITA, hoje em dia temos a ideia de quem é da UNITA é o que pensa melhor, estamos aqui a falar. Quem é da UNITA é o que está certo, quem critica é o que está certo. E nem sempre quem critica é o que está certo. Eu tenho amigos que vieram ter comigo e me disseram assim, bro, João Lourenço entrou em 2017. João Lourenço veio com ideias diferentes. João Lourenço combateu pessoas do seu próprio partido. João Lourenço veio com algo que eu não estava à espera. E João Lourenço me surpreendeu. E acho que João Lourenço surpreendeu a todo mundo. Eu fui uma pessoa que parabenizou muito João Lourenço. Gostei muito. Tive esperança no coração. Tipo, temos presidente, estás a ver? E essas pessoas deram argumentos sólidos de por que votariam no MPLA. E com essas pessoas eu não tinha como ser intolerante. Estás a ver? Politicamente intolerante. Porque essa pessoa me disse, olha, João Lourenço investiu nos hospitais. João Lourenço fez isso, fez aquilo. João Lourenço em 5 anos fez o que... Se fosse o Zé Du, eu não votaria. Mas eu ainda tenho esperança no João Lourenço por causa disso, daquilo. Apresenta pontos. Ok, não concordo contigo, mas pelo menos, não concordo, porque acho que é muito tempo, acho que devia ter feito mais. Eu acho que não devemos agradecer políticos por fazer o básico. Nunca. Exato. Mas é essa aquilo pessoa... que eu disse, tipo, o rácio das coisas boas das ruins. Só terminar. Não concordo, obviamente, com o que estás a dizer, né? Mas, bro, tu tens um ponto. Tu tens um ponto. Eu não tenho como ser intolerante com essa pessoa. Essas pessoas que me apresentaram, tipo, bro, o João Lourenço fez isso, o João Lourenço fez aquilo, o João Lourenço fez muito pelo país em 5 anos, o que o Zé Du não fez, se calhar, nos últimos 10 anos, estás a ver? O João Lourenço melhorou
o ambiente econômico, o ambiente para que pessoas, investimentos estrangeiros viessem, e o João Lourenço foi afetado pela Covid, como todo mundo. O João Lourenço teve 2 anos de governação afetada pela Covid. E ele teve 5 anos de governação, ou seja, praticamente governou 3 com o que ele planeou, certo ou errado. Mas estás a ver o que a pessoa traz? A pessoa traz-me pontos, apresenta-me pontos lógicos e tem uma certa esperança. E eu tenho compreensão dessa pessoa, porque eu também tinha esperança. Claro, não, aliás, cada um é diferente. Exatamente. Eu tenho compreensão dessa pessoa, bro. Eu tinha a mesma esperança que tu, mas eu já perdi. Exato. Mas eu te compreendo. Uhum. Porque tu acreditas que em 5 anos fez coisas que que a pessoa diz, eu não votaria no Zé Du, não concordo com a governação do Zé Du de tantos anos e nada feito. Mas o João Lourenço em 5 anos mostrou-me uma coisa que eu acredito que eu votaria pelo menos mais uma vez. Estás a ver? Daria mais esse benefício da dúvida. Eu não daria. Eu digo sempre assim, bro, não concordo com isso, mas essa pessoa, não tenho como ser intolerante político com essa pessoa, estás a ver? Agora, outra pessoa que me diz, por exemplo, eu tive pessoas, quando eu postava aquelas fotos de pessoas a passarem fome, eu tive pessoas a comentarem, vão sofrer mais, vamos ganhar de novo. Eu tive pessoas que comentaram no meu post de criança comendo lixo, a culpa é dos pais, não estudaram. Porque se estudasse as crianças não estariam comendo lixo. Eu não tenho como ser amigo de uma pessoa que pensa assim, uma pessoa que me diz, o MPLA tem que governar, o MPLA tem que ganhar. Por quê? Tesoura. Agora tu me diz, ok, tu concordas que o MPLA tem que ganhar e me dá pontos que fazem concordar. A pessoa não tem argumento nenhum. O MPLA só tem que governar porque sim e pronto. Pessoa que eu posto lixo no chão, tambores de lixo, essas pessoas são mal educadas, deviam colocar o tambor no contentor quando nós sabemos que não há condições sanitárias suficientes para as empresas recolherem o lixo, por isso é que as pessoas colocam no chão. E a pessoa vem me dizer, não. Esse lixo está no chão porque as pessoas não são educadas e colocam lixo no chão. Que aprendam a colocar no chão. Vamos ganhar de novo, vamos sofrer mais 5 anos. 8. Eu não tenho 8, votem no 8. Ok, bro. Vou respeitar a tua opinião, mas vamos conversar. O que é que tu tens para mim? Nada. Com essas pessoas que eu disse, defendem o óbvio. O que não devia ser defendido por uma pessoa inteligente no meu pensamento. Com essas pessoas eu não posso ser... Não, aliás... Eu não posso nem sequer ser amigo, porque eu não concordo que você esteja a aplaudir uma criança comendo lixo e a dizer vão sofrer mais, vão aguentar mais 5 anos porque vamos ganhar. Tá fixe, eu acho. E tá me dizendo, o país tá bom, o país tá bom, o país tá bom. Bro, me traz pontos que me fazem acreditar que realmente tens motivos suficientes para acreditar. Pois tá bom. Estás a ver? Exato. Há um ponto que tu tocaste, que é essencial. Ou a questão é, por que é que nós somos assim? Criticamos o contra, ou seja, criticamos a crítica. Os regimes iguais ao nosso, que é o comunismo, nós somos da família comunista, né? Nós nascemos nessa bolha dos comunistas, comunismo soviético. Desgraça para o povo. Exato. Eles, antes de mais nada, têm uma ideia de nação. E mais importante do que isso, eles determinam um inimigo comum. Portanto, se tu veres para a China, o inimigo do chinês é o americano. Ok? Todo cidadão chinês, ele nasce, é educado, quer na religião, quer no sistema de educação, quer na sua vida social, quer econômica, ele tem uma coisa na cabeça. O americano é inimigo da China e do chinês. E olha para Cuba. É igual. O inimigo comum do cubano é o americano. Olha para a Venezuela. O inimigo comum do venezuelano é o americano. Mesmo que fores... Todo mundo é inimigo do americano. Exato. Mesmo que fores para a Nicarágua, é igual. Olha para a Rússia, que é um país europeu, e ele tem como inimigo a Europa Ocidental e depois o americano. Ou seja, é um inimigo comum. E o que acontece? Ou o que aconteceu? Ou melhor, como aconteceu a implantação do nosso comunismo? Quem é o nosso inimigo? Já que nós nascemos nessa corrente, nessa família comunista. O nosso inimigo, o sistema, o regime vigente, identificou o inimigo como o cidadão contra. Ao invés de identificar o inimigo externo, ele indicou o seu próprio irmão. Qualquer cidadão que se posicione contra aquilo que eles pensam, este é o inimigo como deve ser visto como uma ameaça à estabilidade pública. E isto foi piorando, porque eles implementaram
partir do sistema de partido único, porque o objetivo de António Agostinho Neto, enquanto presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, era efetivamente cumprir a agenda soviética, que é extinguir os outros movimentos que existiam no território angolano para constituir um único governo, um único partido. Entretanto, não conseguiu. É daí que vem a ideia de só o MPLA que deve governar. Correto. E essa questão do medo, a crítica contra a crítica, ela piora no dia 27 de maio de 1977, quando o próprio MPLA, né, o próprio Movimento Popular de Libertação de Angola, elabora uma agenda de assassinatos contra os seus próprios compatriotas e camaradas, que efetivamente discutiam o socialismo do ponto de vista científico. Ou que tipo de socialismo poderia ser implementado. Em Angola estamos a falar de Zé Vanduna, de Nito Alves, Cita Vale, e entre outras individualidades, que traziam um debate diferenciado no seio do MPLA para que pudessem discutir que tipo de socialismo poderia ser implementado em Angola. Com esse histórico todo, instalou-se o medo na academia, na vida do cidadão normal, em todo o aspecto político, social, econômico, instalou-se o medo. Porque passou-se a ideia de que qualquer indivíduo que tenha uma ideia contrária, seja científica, seja o que for, é contra e esse cidadão será eliminado. Portanto, nós temos um comunismo que não foi possível implementá-lo como está, porque realmente não se conseguiu constituir um regime de partido único. Temos um socialismo que também não foi possível implementar, porque aqueles que efetivamente traziam uma discussão científica foram mortos. Ou seja, é uma mistura que anda aí. Exato, nós não temos uma ideia clara do que realmente somos. Dali que para tu ascender economicamente ou na vida social, tu tens que contrapor a crítica. O facto de associar as pessoas que pensam por si mesmas à UNITA não é por acaso. A UNITA, agora para ser mais claro, todos esses inimigos de outros países comunistas que têm os Estados Unidos ou a Europa Ocidental como inimigo, nós em Angola, o sistema angolano, identificou como inimigo quem? A UNITA. Porque é Jonas Savimbi o mais resistente possível que o sistema encontrou. Portanto, a ideia do nosso sistema, e isto explica-se até no currículo da educação. O nosso currículo, o nosso programa curricular de educação, é possível compreender quem é o nosso inimigo no material escolar. Portanto, o objetivo do nosso sistema era que todo cidadão compreendesse que quem fizesse parte do movimento da UNITA, esse devia ser combatido para que não ameaçasse a paz. A paz, sempre a paz. A paz e o desenvolvimento. Então nós temos esse regime que hoje por conta do advento das redes sociais, essencialmente as redes sociais, a juventude, nós dos anos 90, anos 2000, compreendemos que realmente nós fomos induzidos ao erro. Estávamos a atacar os nossos próprios irmãos, porque até poderíamos ter um inimigo comum, por exemplo, os Estados Unidos, combater ou evitar que os Estados Unidos dominasse ou domine o nosso país. Eu até concordaria. Mas o facto de ter identificado o nosso próprio irmão como inimigo, acho isso pouco inteligente. E essa nova geração, a nossa geração, que não pode falhar, compreendeu exatamente esse facto. Por meio da literatura, hoje em dia, a pessoa, mesmo sem dinheiro suficiente para comprar um livro físico, consegue aderir a um grupo do WhatsApp, consegue ir a uma página do Facebook, ler alguma coisa, uma literatura que conta uma outra visão, estás a perceber? Lá no Facebook. Exato. Mas isso tem a ver com o fato da nossa geração, ou também existe e aqui vai já no ponto também que está na nossa agenda, existe uma certa UNITA de ontem e uma certa UNITA de hoje, porque nós crescemos, nós temos uma visão diferente, né? Mas em 2017 tu não vias tanta coisa como tu vês hoje. Obviamente que os problemas do país também aumentaram, mas há uma UNITA melhor, há uma UNITA mais convidativa, que faz com que as pessoas mais tentam se associar a ela, ou realmente só nós é que crescemos e vimos que a história afinal foi mal contada.
Porque existe um UNITA Savimbi, existe um UNITA Samacuva e Existe um existe um UNITA UNITA CJ. Do mesmo jeito que existe um Agostinho Neto, um José dos Santos e agora um J-Lo. Esse ambiente político do país hoje é totalmente diferente. Por que as pessoas não tinham tanta... Obviamente não tínhamos liberdade de expressão. Mas por que as pessoas não tinham tanto apego, tanto afeto à UNITA como têm agora? Exato. A pergunta é interessante, porque de facto nós precisamos compreender o desenvolvimento. Aliás, eu vou dizer o seguinte: os partidos políticos, pelo menos os partidos aqueles liderados por pessoas inteligentes, esses Gênios. regem-se segundo o desenvolvimento social do seu país. Ou seja, não é o partido político que faz a sociedade, é a sociedade que faz um partido político. Por isso é que nos países livres, os programas, os manifestos eleitorais dos partidos, eles mudam. Há um pleito que pode se apresentar de esquerda, outro pode apresentar mais ao centro ou mais à direita. Por quê? Ele vai atrás do eleitorado. O que é que o eleitorado realmente quer? E a pergunta é, por que a UNITA de hoje é tão amada? Porque a liderança da UNITA atual é uma UNITA que está simplesmente a servir aquilo que está simplesmente a servir o interesse do povo. Savimbi não serviu o interesse do povo. Não, mas o contexto do Savimbi... Samacuva. Não, o contexto do Só que Savimbi... naquela época também Exato. era odiado. Sim, não, mas mesmo ainda na UNITA de Savimbi. O que eu quero saber, na verdade, é o seguinte. Existe alguma mudança na ideologia política da UNITA? Existe. Eu digo porque a UNITA de Jonas Savimbi era uma UNITA nacionalista. A campanha eleitoral de 1992 tinha dois contrastes. Tinha o contraste do MPLA, que criou um discurso da manutenção da paz, continuidade da paz, o único capaz para garantir a paz. É que esse discurso é de 92 até hoje. Exato. E havia o outro lado, que é de Jonas Savimbi, que baseava-se na definição de Angola, da angolanidade e do angolano. Ele procurou definir o que é Angola, o que é o angolano. Procurou esclarecer ao angolano, tanto em português e nas línguas nacionais, que tipo de sistema poderiam funcionar em Angola. Portanto, tinha um projeto político ideológico. O MPLA estava a falar de paz e desenvolvimento. Ponto. E esse discurso nacionalista baseava-se em quê? Era uma época que nós estávamos num período de transição. Ele entendia realmente que nós precisamos nos definir. Porque estávamos a sair do regime português de opressão. Nós não tínhamos uma definição, nem social, nem econômico, nem político. E aquele discurso na altura tinha a sua adesão, porque lá as pessoas gostavam de ouvir falar, eu sou angolano. Quem é um angolano? Tinha o seu público. E outro lado também, as pessoas tinham, mas é a paz, o MPLA que trouxe a paz, é o único, ok? É um contexto. Depois vem a UNITA, de Isaías Samacuva, que também é uma fase de transição, 2002 a 2008, de um partido de guerrilha para um partido civil. Ele fez compreender ao angolano que a UNITA não é um movimento de guerrilha. A UNITA é um partido civil, é um movimento, é um projeto cívico que tende a alcançar o poder para realizar a vida do angolano. Portanto, teve o seu público. É uma época. E na mesma o MPLA continuou com a sua agenda de que era o único que pudesse garantir a continuidade da paz e o desenvolvimento. Desde 1992. Atenção. No entanto, esse período de transição de Isaías Samacuva foi muito difícil, porque ninguém acreditava, ou seja, todos nós, até porque dançámos e festejamos a morte de Jonas Savimbi, e ele tentou efetivamente esclarecer o angolano que não tinha nada a ver com o aspecto histórico, e que a guerra não era culpa só da UNITA, mas de todos os atores que participaram nessa agenda da destruição do nosso país, dos nossos sonhos enquanto povo. Isso durou de 2002 até 2017. Ok? No entanto, surge o ACJ, que já encontra uma UNITA civil, uma UNITA
que não tem aquele discurso de guerra, nem nacionalista, porque já não era necessário. O angolano já compreendia quem é que poderia realizar a vida. O angolano de hoje só está interessado em quem é que, afinal de contas, está realmente disposto, interessado, a dar aquilo que nós queremos. E o ACJ faz uma leitura, como deve ser. E não só desafia a própria ideologia interna do partido. Porque quando nós começamos a fazer campanha de ACJ, até mesmo aqueles que nos convidaram para trabalhar, eles diziam, vocês não vão conseguir, vão passar vergonha, nenhum mulato pode liderar a UNITA. Por quê? Também tinha-se essa questão interna de que a UNITA é um partido do Sul, é um partido dos blacks, ok? É aquele partido nacionalista. No entanto, rompeu-se com essa linhagem. O facto da exceção de ACJ faz com que a UNITA derrubasse todo e qualquer tipo de conotações que pesava sobre ela. É um mulato a liderar a UNITA, é um senhor que não tem nada a ver com o histórico do partido, nem foi à Jamba, passou a vida toda política cá na Europa. E o ACJ faz uma leitura do ponto de vista geral. Ele olha, não, o que nunca foi feito até agora? É a união. Ele busca, abre a UNITA, sacrifica os seus próprios militantes do partido histórico, figuras históricas do partido, para introduzir cidadãos que não têm nenhum histórico no partido. Jovens que vêm das ruas, os arruaceiros. Essa transição, diria que a UNITA de hoje é uma UNITA mais liberal do que conservadora. É uma UNITA que aceita valores que até então não eram defendidos pela linhagem propriamente dita, o projeto de Mangai. Por isso que o ACJ tem uma linha interna que o tem como traidor da ideologia fundante do partido. E esta UNITA de ACJ liberal, essa UNITA de ACJ que tem um projeto inclusivo, esta UNITA que não olha para o histórico familiar para que efetivamente sejas deputado pela sua lista, essa UNITA conquistou o coração do angolano. Esta UNITA obrigou as figuras históricas do partido, o MPLA, a declararem publicamente o voto, ou seja, o seu apoio à ACJ. Um aspecto que nunca ocorreu. Até agora a nossa história diz que só a UNITA perdia militantes para o MPLA. E hoje vemos isso ao contrário. Até ex-primeiro-ministro do governo do MPLA a aparecer na televisão pública dizer que estava a apelar o voto a favor do ACJ. Portanto, é uma UNITA liberal, uma UNITA que renunciou, digamos assim, àquela ideologia fechada, aquele sistema conservador. É uma UNITA que opta pela liberdade. É uma UNITA totalmente liberal. E esta UNITA é a UNITA da juventude. É uma UNITA que não está a olhar para se realizar enquanto partido. É uma UNITA que deixou-se da sua ambição porque até hoje nós tínhamos uma ideia, a UNITA é só um partido que está satisfeito com os lugares parlamentares que consegue. E era verdade. A UNITA diz a esta Macuva, apesar dessa questão de transição, ela sentia-se confortável com os 8% que ganhavam em cada pleito eleitoral. Isto é bom que seja dito. No entanto, a UNITA renunciou a isso. Hoje em dia, mesmo com essa questão toda de confusão, a UNITA consegue 90 assentos parlamentares. Por quê? Porque o povo efetivamente votou no projeto de inclusão. Portanto, há uma diferença enorme. A UNITA transitou para um movimento conservador para uma UNITA liberal. É só isso que aconteceu. E a juventude quer isso, quer a liberdade. E nós queremos um líder que nos ajude a realizar-se enquanto povo. E agora, César, tem aqui uma pergunta para fazer em relação tipo quando o José Eduardo dos Santos saiu do poder e foi para João Manuel Gonçalves. Esse nome é completo. É o nome completo. Esse aí. Então, será que essa rede só não diga dos Santos quando fala sim, porque depois você confunde, até a esposa do outro associa o nome não, está errado. É Lourenço. Mas eu não disse dos Santos, Não, era só para é só para não cometeres o mesmo erro. Depois desmaias aqui. Não tem que ter uma Então, tipo, essa mudança de imagem de um presidente tipo do partido MPLA, será que de alguma forma reduziu o alcance ou aquele fanatismo que tinham pelo MPLA e a UNITA se beneficiou com isto? Não, o que aconteceu foi o seguinte. O MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola,
ou o MPLA, como eles dizem, tentou fazer uma transição. E eu defendi isso em 2017. Isso não é uma transição, eu avisei que não era uma transição, era troca de cadeiras. E de facto o Code tem razão quando diz que depositou alguma esperança ao João Lourenço. O que ocorreu foi, o MPLA troca de figura, porque tinha um Deus, né? José Eduardo Santos é o segundo homem que mais ficou tempo no poder em África. E nós tínhamos, ninguém pensava, eu até era, na altura era impossível pensar que José Eduardo Santos era um ser mortal, né? Apareceu todo poderoso, você via todos os doutores, chefe, doutor, é o dono do oxigênio, é tudo mais e alguma coisa. E faz uma substituição de imagem, que de facto, a estratégia, embora ter saído errado, no meu ponto de vista, ainda assim funcionou. Porque João Lourenço, os seus primeiros 6 meses, ele tentou criar uma abertura. O que beneficiou, efetivamente, porque naquela altura ninguém tinha receio em parabenizar, aquilo até chamaram-no de reformista, ou reformador do sistema. Sim, ele tem um nome, que era o quê? Implacável, não sei o que ela Exato. Mas essa é uma questão essa é outra questão, é exonerações e tudo mais. Sim. Não, estou a me referir no funcionamento interno, ou seja, do sistema em si. Ele começou a criar algumas reformas, propriamente ditas. Tentou liberar um pouquinho o cidadão, a mídia e tudo mais. No entanto, o que é que acontece? A literatura, ou seja, a filosofia política diz-nos o seguinte: quando se é ditador, não se deve andar para trás. E João Lourenço fez exatamente o oposto. Ele encontrou um movimento, um partido, que não encontrou, ele tomou uma liderança fechada, um movimento que não tinha nada a ver com a democracia. E ele tentou implementar isso nos seus primeiros 6 meses. Quando despertou, já era tarde. Porque o povo já tinha experimentado a doçura da liberdade. Ok? E diga-se de passagem, alguém que esteve preso quase 50 anos, o liberas durante 6 meses. Sim, meio século. O liberas durante 6 meses. Ele vai preferir levar um tiro no peito do que voltar à cadeia. E é o que está a acontecer. Ou seja, o MPLA saiu prejudicado nesse sentido de ter tentado abrir o sistema e o povo já não voltou e nunca vai voltar. Então esse foi exatamente o prejuízo do MPLA. Daí ter perdido Luanda, ter perdido Cabinda, ter perdido outras províncias como Zaire. O erro foi ter aberto, porque se ele continuasse fechado a nos dar porrada, a matar quem se posiciona contra, certamente que ninguém ousaria fazer uma campanha aberta a favor de ACJ. As pessoas perderam medo. O problema é esse. Eu sou uma das pessoas que digo isso e faz anos, que um dos maiores erros do João Lourenço foi ter dado liberdade de expressão ao povo. Exato. Por quê? Claro que nós gostamos da liberdade de expressão, mas os maiores problemas do João Lourenço, da governação dele, veio desta própria liberdade de expressão. O MPLA morre ali. Exato. A morte do MPLA, o fracasso político do MPLA, parte dos primeiros 6 meses. Porque as pessoas sabiam a visão, não só tinham as suas visões, claro, mas as pessoas começaram a falar, as pessoas começaram a criticar. Ele deu essa abertura, me critiquem para eu melhorar. E o povo, quando descobriu que mas ele, inclusive, ele andou a fazer algumas conferências quinzenais. Parecia um presidente europeu. Ele, a 15 dias aparecia lá naquele cadeirão, toda a gente ia lá fazer perguntas. E nem respondia, mas fazia aquela conferência. Havia algumas perguntas que eram interessantes. Não do ponto de vista da resposta, mas do ponto de vista do facto do jornalista terem feito as perguntas. Ok? Aquilo era uma ameaça para o regime. E eles o alertaram e o ameaçaram-no. Aliás, fontes ligadas ao sistema dizem mesmo, não, houve problemas sérios e ele também não pôde resistir porque tem famílias. Ok, esses sistemas são perigosos. E não deu para continuar com aquela agenda. Esse vídeo não vai sair. Eu tenho algumas perguntas em relação ao que estavas a dizer, sobretudo no que falas do MPLA de 92 ser o MPLA agora. Aliás, ouve-se muito isso, o MPLA está ultrapassado. Porque parece que não. E é aquilo que eu estava a dizer da cena das coisas estarem bem enraizadas em nós. Até pessoas dos anos 90, hoje, defendem que
só o MPLA que deve governar porque o MPLA consegue garantir a paz. Se tu apoias a UNITA, se tu defendes que a UNITA, devemos dar uma oportunidade à UNITA, porque parece que tem aqui algumas ideias que devem ser efetivamente feitas. Pessoas como nós levantam-se e dizem: tenho medo disso. Tenho medo de que o povo sofra. Tenho medo de que exista a guerra no país. Ou seja, vamos deixar como está. O MPLA continua. Porque se a UNITA é o único capaz de garantir a paz. Não são com essas palavras, mas tu ouves isso nos discursos dos jovens. E sim, também um discurso que do tipo, não, nós já estamos habituados com o MPLA, porque já, apesar que já nos roubou, mas já estamos habituados. Agora imagina ver um novo, até nos que rouba mais. Até agora, você já... São esses discursos, mas sobretudo o discurso de associar a UNITA à guerra, associar a UNITA à instabilidade do país. Que é impressionante como tu vês isso em pessoas que... E lá está, talvez porque nós crescemos com isso, temos, se calhar, familiares ligados a isso, que nos ensinam essas coisas. Mas é incrível que tu, hoje, ouves pessoas a dizer exatamente isso. Não, UNITA, não, acho que vai ter guerra, E tem outro ponto que tu disseste, que eu também queria aqui falar, e juntas tudo e depois fazes uma pergunta, senão vou me esquecer. Foi o fato de teres dito que Agostinho Neto orquestra a guerra no país. Orquestra a guerra no país, isso é que tu disseste, contra os seus próprios compatriotas. Exato. Para ter um partido único. Certo? Mas nós temos a imagem de que quem começou a guerra no país é Jonas Savimbi. Tanto é que há um discurso que eu não concordo, que é Jonas Savimbi, o pai da democracia. Eu não concordo, não o acho o pai da democracia. E lá está, acho que aqui devíamos ter o contraditório, porque tu defendes uma certa área e tinha que ter alguém que defende quem governa. Mas posso me criticar também. Exato. Não há problema nenhum. Exato, até porque não respondeste se és da UNITA ou não. Sim, E também já vamos tocar nesse ponto. Por que eu digo que deveria ter aqui um contraditório? Pelo fato de que eu não concordo que o Jonas Savimbi seja o pai da democracia, e vejo muitas pessoas a criticarem esse discurso de alguns líderes da UNITA, quando se referem ao Savimbi, o pai da democracia. Por que é dito por ti que Agostinho Neto começa a guerra e é dito pelo país todo, ou seja, o país todo sabe que o pai da guerra no país é o Savimbi. E a UNITA defende que Savimbi é o pai da democracia. Sim. É confuso. É o seguinte, nós... lá está. O problema do nosso aspecto político é que ele não traz um debate claro. Mesmo, e isso parte até nas próprias eleições de 92, que havia muitos outros movimentos políticos que não conseguiram ter espaço, não conseguiram ter expressão na campanha. Por quê? Porque a campanha limitou-se apenas nas acusações entre o MPLA e a UNITA. E isto é toda uma questão, até porque, já disse aqui, nosso próprio sistema de educação leva-nos a odiar os nossos próprios irmãos. Isso é um projeto. Agora, o Agostinho Neto, que esteve a cumprir uma agenda soviética, assim como Moçambique, Nicarágua e outros países que na literatura ou filosofia política chamam partidos irmãos, né? Ele aparece como aquela figura de estabilidade, mas também tinha uma agenda de oprimir ou extinguir os outros movimentos. Isso é para tentar explicar aqui por que há esse discurso, essa visão de que Savimbi é o pai da democracia. Quando se leva a cabo a agenda de extinguir os outros movimentos existentes no país, isso do ponto de vista ocidental é contra a democracia. E tal como na Nicarágua e em Moçambique, só a título de exemplo, havia um movimento de libertação de Angola, que é o MPLA, que era pró-comunismo, e a UNITA, que era pró-democracia ou anti-comunismo. Portanto, há uma razão. Quem diz que, ou quem vem a dizer que o Jonas Savimbi é o pai da democracia, ele provavelmente estará a referir-se nessa agenda ideológica.
Porque desde então houve essa dualidade ideológica. Uns eram contra a democracia, que é o movimento popular, o MPLA, e outros eram pró-democracia, que era a UNITA. Portanto, por isso teve apoio dos Estados Unidos. Por que a Guerra dizes Civil. que o MPLA é contra a democracia? Não, porque o MPLA faz parte do grupo dos movimentos nascidos na agenda soviética, que é o comunismo. Que não permite... Não permite a existência de outros movimentos políticos, ou seja, o objetivo é sempre implementar o partido único, ou seja, um pensamento único. Também vem os ditadores vêm daí. Não, mas é isto aí, olha para a China, né? Partido único, ok? Olha para a Rússia, a oposição é quase inexistente. Olha para a Venezuela, é igual. Olha para Cuba. Nós somos famílias desses movimentos. E havia o Savimbi, que defendia o multipartidarismo. Ele, na sua visão, Angola não deveria ter um único movimento. O angolano teria o direito de eleger quem quisesse para o representar. Portanto, é pró-democracia. Agora, se alguém afirma que Savimbi é o pai da democracia, bom, é uma visão. Da qual tu concordas? Não é que eu concordo. É só porque aqui também levanta-se outro problema. Nós personificamos muito as nossas conquistas enquanto povo. Porque não é só o Savimbi que foi à luta. Ok? Não é só Agostinho Neto que foi à luta. Agora, o certo, na minha visão, é que a UNITA, desde então, foi um movimento pró-democracia. Como é que se sustenta esse argumento, sendo que o MPLA ganha as eleições, a UNITA não aceita as eleições e começa a guerra? Sim. Como é que alguém é o pai da democracia, sendo que não aceitou uma eleição democrática? Não, o que houve não é que não aceitou ou não terá aceitado. O que houve em 92 é o mesmo que está a ocorrer em 2022. Realizaram-se as eleições, o povo votou e até os próprios observadores internacionais tinham efetivamente a certeza que a UNITA tinha ganho as eleições. No entanto, até as próprias percentagens, como ninguém tinha atingido ou conseguido os 50% de expressão de voto, segundo a Constituição daquela altura, era necessário ir à segunda volta para que o José Eduardo, ou seja, excluir todos os outros partidos políticos, apenas José Eduardo Santos e Jonas Savimbi iriam à segunda volta para que um desses fosse eleito presidente da República. No entanto, surge um problema, que o MPLA autodeclara-se vencedor, excluindo a possibilidade de ir à segunda volta. No entanto, houve um período de negociações e tal, que a UNITA poderia ponderar ou aceitar a fraude ou os resultados, digamos assim. E, segundo os dados que temos, está espalhado em literatura com pouco acesso, infelizmente. Não comercial. Não comercial, aliás, ou digamos proibido, né? Jonas Savimbi terá sido pressionado pelo seu partido a não aceitar os resultados, mas terá chegado ao acordo de modo a preservar a paz, dar continuidade à estabilidade. Ele terá aceito os resultados. Tanto é que há cartas enviadas para a direção do MPLA e mais, ele enviou uma delegação, portanto, do Ambo para Luanda, de modo a que fossem negociar esse acordo de aceitação dos resultados. O que é que ocorre? Essa delegação é extremamente assassinada. E uma destas figuras, a única figura sobrevivente desse ataque, da delegação que estava a ir para negociar os resultados eleitorais, é Abel Palanga Chivukuvuku. É a figura, testemunha viva desse episódio. Portanto, esse ataque à delegação da UNITA, na altura morre o secretário-geral, o vice-presidente, o quadros da mais alta posição do partido,
obrigou a UNITA a sair, portanto, de Luanda e fazer a sua agenda para poder se defender. Portanto, agora se me perguntar quem é que começou a guerra, até onde se sabe, pelo menos dos dados de que temos acesso, não foi a UNITA que atacou os quadros do MPLA para espoletar ataques um contra o outro. Foi, até onde se sabe, foram os quadros da UNITA mortos e obrigados a saírem de Luanda para o Ambo e posteriormente as matas. Então, a visão que eu tenho é que não é o correto, né? Pelo menos cientificamente, dos dados que temos, não é correto dizer que terá sido o Jonas Savimbi a começar a guerra, pelo menos de 92 para até 2002. Né? Foi um conjunto de situações. Foi um conjunto de irregularidades do processo eleitoral que resultou na guerra. Por isso é que até hoje tem-se muito medo das eleições. Porque as pessoas têm sempre aquela ideia de que vai haver guerra. Se a UNITA ganhar, vai haver guerra. A UNITA não vai aceitar os resultados. Eu sempre tenho dito o seguinte: qual é o contexto social, político de 92, 2022? É que na altura, quer a UNITA, quer o MPLA, tinham exército. Exato. Mesmo processo de campanha eleitoral, havia zonas em que não havia livre circulação, porque os dois partidos, os dois movimentos políticos, tinham exército. Sim, e mas será que tipo que a influência internacional e o poder também de armamento tipo bélico tipo do MPLA e da UNITA tipo, não tem tipo muito a ver com a questão de um partido ser maior que outro? Tipo um exemplo, a UNITA ser tão fraco no armamento, né? E daí vem aquela questão que o MPLA tipo, vai ter sempre essa força tipo acima da UNITA. Não somente pelo poder financeiro, porque o MPLA tem muito dinheiro. Né? Mas nesse contexto atual? Atual. Mas no contexto atual não faz sentido porque os partidos da oposição não têm armamento. Não é só ser fraco. Não tem armamento e não podem ter. Exato. Mas tem conexões, tipo um exemplo, sim. Não, mas a questão é o que eu já expliquei. Se houvesse uma guerra, um exemplo, sim, mas a questão é o que eu expliquei. A UNITA, de 2002 a 2008, a UNITA transitou de um movimento de guerrilha para um partido civil. Ou seja, não há nenhuma hipótese, de haver guerra em Angola. O que pode haver, no mínimo, é uma revolução popular. Uma rebelião. Tipo, os cidadãos vão enfrentar aqueles carros que já montaram ali e o exército começar a dar tiros aos cidadãos. Mas a UNITA em si, a questão é fazer acordos, buscar apoio internacional. Sim, pode fazer, mas não há nenhum interesse. Porque a UNITA já é manchada por toda essa questão. E como se não bastasse, a visão atual da UNITA não tem que ver com guerra, tem que ver com o alcance de desenvolvimento, a realização da Angola enquanto país. Portanto, eu, na minha visão, não vejo nenhuma condição nenhuma de guerra em Angola. Agora, é verdade que quem detém o poder, né, executivo, legislativo, judiciário, tem todos os meios para minar o ambiente. Mas o mínimo que pode fazer é ferir os cidadãos. Porque nenhuma força política concorrente tem condições para ir a uma guerra. E não há nenhum interesse. Sim, estávamos a nos referir da questão da possibilidade de guerra. Não. Não se justifica os armamentos, as tropas nas ruas. Não, mas não há... Sendo que tu disseste que é muito semelhante o contexto de agora com o de 92. Não é por esse motivo que as tropas estão lá, por ser muito semelhante? Não, a questão da semelhança, refiro-me na gestão das instituições como a CNE. A forma como lida com o processo eleitoral é semelhante de 92. A forma como o Tribunal Constitucional faz os seus comunicados é semelhante ao ambiente de 92, 2008, 2012, 2017. Nós temos exatamente o mesmo funcionamento institucional. Isto é semelhante. No entanto, o contexto partidário político não tem nada a ver.
Nós temos uma UNITA hoje que tem um projeto político viável, lido em todo lado, e tu percebes logo que esse partido pretende efetivamente governar. Está interessado em alcançar o poder para fazer, ou tentar no mínimo fazer diferente. Não é? Portanto, não há nenhum interesse. Se quer, a UNITA nem tem condições sequer de fazer uma campanha com grandes aparatos em termos de propaganda. Ok? A UNITA fez uma campanha só utilizando o Facebook, Instagram e num ponto de vista contando essencialmente com o apoio do povo. Ou seja, falar de um aparato de guerra, não há. E lá está, não se justifica. Esse medo todo que o Estado, as instituições públicas estão a criar no país. Pôr o exército nas ruas. Vão atacar quem? Ou seja, então, Vão defender quê? ou seja, então é só para te dar aquela imagem de 92 que do tipo que estão assim. Exato, é para defender parecer. do tipo que a UNITA quer. Exato. Yeah. E estás a perceber? É para mostrar mais uma vez no povo que a UNITA é perigosa. Exatamente. Mas nós vamos sempre voltar, é o que eu disse. O problema do nosso sistema, isso explica até no próprio Currículo Nacional de Educação. Nós identificou-se um inimigo. Ok? Identificou-se um inimigo. Isso não se justifica. Para que pôr tanques nas ruas? Se ninguém tem arma. Não, mas eu não consigo perceber. Estão a pôr tanques militares a fazerem passeatas daquele aparato todo melindroso. Para que vão atacar quem? Estão a defender o quê? Essa é a pergunta. Ninguém tem arma. Ninguém que pretende fazer guerra. Estão a atacar o quê? É como se estivesse a ver, não, os russos estão a vir, é uma Ucrânia a defender as fronteiras, não é? Em Angola, para além do exército, para além da Polícia Nacional e outras forças de defesa, ninguém mais tem arma. Para que aquele aparato militar? Não se justifica. O que o angolano está a reivindicar, e é bom que fique claro, não é que o MPLA perca as eleições ou que a UNITA ganhe as eleições, não é. O que o angolano quer é a verdade eleitoral. É só que se o MPLA venceu as eleições, que se comprove. Porque o voto tem que ser respeitado. Eu critico o sistema. Mas, se o angolano decidiu votar no MPLA e o MPLA ganhou, e tem que ser respeitado à vontade da maioria. Isso é bom que fique claro. Eu não defendo que a UNITA deve ganhar todo o curso. Não. Se a UNITA perdeu, que perca com justiça. Se o MPLA ganhar, que ganhe com justiça. Que se comprove. Nós só queremos que efetivamente as instituições sejam mais sérias e que a vontade do povo seja respeitada, seja de que lado for. Se votou no MPLA, que ganhe. É a democracia. E o que é que tu achas dessa decisão, né? Tipo, do Tribunal Constitucional referente àquela ideia da CNE que foram tipo, para negar o pedido de CNV, as coisas. É o seguinte, no estudo de Direito, e há questões que eu prefiro me limitar. Mas o que eu percebi, eu tive que ler das pessoas entendidas a matéria, é que o que foi indeferido é o processo cautelar, ou seja, a UNITA terá interposto uma reclamação sobre o chumbo que a CNE procedeu aos documentos da UNITA enviados à direção da CNE. Portanto, uma vez chumbado esse processo, a UNITA enviou uma queixa, né, em palavras mais simples aqui entre nós, enviou uma queixa de que a CNE tinha chumbado o seu processo. E, no entanto, o Tribunal Constitucional achou por bem, já que há um processo devidamente enviado pela própria UNITA a ser analisado, portanto, negou esse processo cautelar para efetivamente focar-se no processo remetido pela UNITA, com o objetivo de rever, ou seja, a recontagem dos votos ou então a nulidade do processo eleitoral. Portanto é isso, ou seja, estariam dois processos a ocorrer. Acho que isso, será que a gente vai votar assim nas novas eleições? Não, se for anulado o processo, sim, vamos ter de votar de novo. Para que se chegue à verdade eleitoral. E essa é a luta do angolano. Seja para que caminho formos. Existe o deputado alguma noção tipo de
como é que poderiam ver os resultados? A UNITA ganha com a maioria absoluta, sem dúvidas. Porque assim, porque isso já começa a ser O que é que justifica que não vai ter, dá tanta certeza que não vai ter uma nova fraude eleitoral? As instituições são as mesmas. São as mesmas. Falar-se uma nova eleição, ok. Mas as instituições são as mesmas. É o seguinte, o que nada me garante. Também não vou cá dizer que mesmo que formos numa repetição do processo não haja fraude. Mas a verdade é que se o processo for anulado, há uma grande chance também dos atores da fraude poderem refletir. Ok? Sim. Porque há uma exposição tal, é só tu veres que até o momento nenhum país livre felicitou a suposta vitória ou a possível vitória do MPLA. Então, se o processo é anulado, há que se ponderar. Pelo menos é o que eu penso. Agora, nada garante que não haverá fraude. A fraude é o que eu digo, é como um não. Quando se procura uma resposta, um não é sempre garantido. Sim, mas Angola só tem uma entidade capaz de realizar esse tipo de serviço, tipo da CNE. Sim, não é, a CNE é o único órgão legal, portanto, é a Comissão Nacional Eleitoral. É o único órgão legal para efetivamente dirigir. Mas já não tem outros órgãos também que... Não. Ou seja, primeiro... Eu ouvi dizer que tinha mais um, tipo INE, uma coisa assim, não lembro. INE? Não, o INE é o Instituto Nacional de Estatística. Sim, mas também tem uma área virada tipo nesse... Não, o que acontece é que há uma... Ou seja, a CNE lida com os processos eleitorais, mas antes há todo um processo administrativo. Por exemplo, o Ministério da Administração do Território, portanto, que é o responsável de ter os mortos na base de dados. Ok? Portanto, depois tem o Instituto de Estatística, fazem estatística populacional, põe numa base de dados, o Ministério do Território envia esses dados à CNE. A CNE é o elemento, ou seja, o fim único que realiza o processo eleitoral. Agora, a existência dos mortos nos cadernos eleitorais não é bem culpa do CNE, porque a CNE recebe o ficheiro do Ministério do Território, ou seja, do MAT. No entanto, se a CNE fosse uma instituição séria, uma vez verificada e constatada essa situação, certamente queria ignorar ou dizer que aqueles dados não são válidos, porque há mortos. Mas como todas essas instituições acabam por funcionar numa base de ilegalidades e irregularidades quase infinitas, ninguém diz nada. Portanto, um envia os dados com os mortos, outro pega nos dados dos mortos, faz os cartões eleitorais e realiza as eleições. Tão simples quanto isso. E está tudo bem. César. Mas não vai ficar bem. Essa é a única coisa que não vai ficar bem. Essa não vai. Não, sem a verdade eleitoral. Porque é o seguinte, bros, nós temos que ser sinceros. Nós estamos aqui na Europa e sabemos o quanto é bom viver num país que as instituições são sérias. Funciona. Ainda que com alguma debilidade, mas que funcione. Pelo menos em questões como estas. Há mortos nos cadernos, por amor de Deus. Por amor de Deus, não pode ser isso, não é? Eu acho que, por isso eu sempre tenho dito, a minha luta enquanto jovem é que nós tenhamos um país normal. Nós não somos um país normal. Isso é tudo que se espera. Um país normal, que as coisas funcionem. César, esse país que não é normal é governado por uma certa ideologia política, que já estavas aqui a explicar um pouco, falaste um pouco do comunismo. Simplesmente falaste que os povos são ou deixam de ser, e isso e aquilo. Mas no seu contexto mesmo, na sua própria definição, o que é o comunismo? Nós ouvimos muito a falar de extrema-direita, esquerda, essas coisas todas aqui das ideologias políticas, quatro ideologias políticas pelo menos mais ouvidas nos dias de hoje. Consegues aqui nos fazer uma diferenciação, um resumo básico do que é direita, extrema, exato, sim, comunismo e por aí fora? Sim, é o seguinte, a filosofia política ela é muito completa e não há uma definição possível
para essa questão ideológica. Ou seja, não vou partir por uma definição como tal. No entanto, há estudos feitos que é na base de inquéritos para poder distinguir uma da outra. E falamos aqui do comunismo, mas é bom esclarecer o seguinte: antes do comunismo vem o socialismo. Ou seja, é uma questão de sequência, né? Segundo Marx, o comunismo é um princípio, ou seja, uma organização, uma ideologia política, socioeconômica, que visa determinar a estabilidade de um povo, excluindo ou extinguindo as classes e também o Estado. Mas essa seria a última fase do socialismo, que o socialismo defende a igualdade. Ou seja, quando estamos a falar, é um sistema socialista. Isto quer dizer que vive-se num país que defende uma igualdade utópica, né? Porque o próprio socialismo em si não explica que fases, que caminhos a seguirmos para que se chegue nesta igualdade social. Portanto, os regimes comunistas defendem igualdade e distribuição de recursos. Ponto. Você trabalha, impõe alguns impostos, já passo plenário, mas impõe o imposto, descontam-te para efetivamente no final distribuir, de modo a alcançar uma suposta igualdade social. E do socialismo também defende a existência ou a participação direta ou quase onipresente do Estado. Ou seja, é o Estado que regula o jogo político, é o Estado que regula o jogo econômico, é o Estado que regula, quando falo Estado, o governo. É o governo que regula as normas sociais. O cidadão, nesses regimes, é visto como um elemento não funcional, ou seja, que depende apenas e só do Estado. Portanto, feita essa sinopse do socialismo, e como puderam ver, ele termina, ou seja, segundo o boss do comunismo ou socialismo, ele dizia que, o Marx defendia que depois desta fase do Estado implantar a ordem social, distribuir os recursos, deixar que as instituições funcionassem, chegaríamos a uma fase em que não precisaríamos mais do Estado, não precisaríamos mais das classes sociais, não precisaríamos mais dos empresários. Ou seja, o comunismo em si, ou o socialismo, é contra a iniciativa, ou seja, a propriedade privada. A iniciativa privada. Porque ele entende que a iniciativa privada promove a desigualdade social. Então precisaríamos de um socialismo para, e no final, já depois de estarmos todos... Por isso, se tu lembras o Francisco, no carro, no outro dia, disse o seguinte: eu nesse momento não posso votar num projeto capitalista. Eu devo votar num projeto comunista para estabelecer uma base social. Por isso eu disse, tu és socialista. Ele disse, não sou, mas é ideologicamente. Então o comunismo seria o final do socialismo. Mas como eu disse ao princípio, é uma ideologia utópica. Tanto é que não explica as fases de como é que podemos alcançar essa estabilidade, a extinção do Estado e tudo mais. Então nunca se chegou no comunismo. Nenhum país vive num regime comunista, ideologicamente não, nenhum. Porque todos os países têm um Estado. Todos os países vivem numa igualdade extrema. Uns mais do que os outros, mas há igualdade. Todos os países têm classes. Média, baixa. E depois a camada mais baixa. E outros no subsolo. Né? Se considerarmos a pirâmide, o jogo político. Então, esse seria um resumo mais prático possível para compreendermos o socialismo do comunismo. Então, era aí para explicar, né, a definição de extrema-direita e extrema-esquerda, porque já estamos também no final. E... sim, é o seguinte, para chegar a um extremo, há que haver um ponto de partida. E isto
estaríamos a falar de esquerda propriamente dita e da direita, ok? Certo. Para que depois cheguemos ao extremo. Aliás, as ideologias, na verdade, a política toda, nós falamos do socialismo e comunismo, mas na verdade a política ela rege-se apenas em esquerda e direita. Portanto, e essa definição, essa dualidade serve para identificar-nos, né? É sempre do ponto de vista nós e eles. Nós os fortes, eles os fracos. Nós os nacionais, eles os estrangeiros. Nós os mulatos, eles os pretos. Nós qualquer coisa e eles qualquer uma outra coisa. Então, partindo desse pressuposto, como é que devemos distinguir a esquerda da direita? É por valores, né? Para ser mais concreto. A direita é sempre associada a valores como a livre iniciativa, liberdade de expressão, a igreja, ou seja, conservadores, né? E eu já digo, ou seja, a expressão mais correta contemporânea não é bem esquerda ou direita, é mais conservadores e progressistas. Portanto, os da direita, eles têm um discurso divino, é sobre a igreja, é sobre a família, é sobre o trabalho, é sobre a iniciativa privada. E defendem também pouca intervenção do Estado. Ou seja, eles afastam-se do socialismo. Okay? Eles defendem pouca intervenção do Estado. E a esquerda é o oposto. A esquerda defende, tem uma agenda mais social, a suposta defesa dos mais fracos. Das minorias. Das minorias, a intervenção absoluta do Estado para que o Estado resolva todo e qualquer tipo de problema e que a sociedade alcance a paz finalmente. Todas. Ou seja, então a esquerda é tipo a oposição. E sim, a esquerda é a oposição à direita. Ou seja, os valores das direitas são o Deus... Não, mas quando perguntas a oposição... Não, tipo, estou a dizer, por exemplo, MPLA é unida. Uhum. Exato, sim, o MPLA é socialista, é comunista, é esquerda. Acho que eu não entendi a pergunta, mas acho que... Não, eu estou a dizer se a UNITA aqui enquadra-se à esquerda ou à direita. Exato. A UNITA, por isso é que sempre lutou ou seja, pelo lado dos pró-democracia. Ou seja, é um movimento de direita que defende as liberdades individuais, o multipartidarismo. E já a esquerda, portanto os socialistas, supostamente socialista, que é o Movimento Popular da Libertação de Angola, o MPLA, é mais socialista, é comunista. Portanto, optou sempre pela ideologia marxista. Agora, a oposição da esquerda é efetivamente, ou seja, eu contra, né, porque ele luta entre a luta das raças, classes sociais. As minorias. Sim, as minorias. Pronto, vai trazendo uma agenda. Agora, como é que se pode identificar logo a partida o projeto de esquerda e de direita? Há um ponto fundamental, que é o aborto. Isto não importa se é a esquerda norte-americana, do sul da América, europeia. Há um ponto fundamental, que é, logo a partida, de direita são contra o aborto e a esquerda é a favor do aborto. Essa é a definição clássica para se distinguir a esquerda da direita. Agora vamos ao extremo. Como é que surge o extremo? Aqui poderíamos dizer, né, na filosofia política, que seria uma terceira via. Mas não, porque a terceira via é o centro. Vamos encontrar com o centro-esquerda ou o centro-direita. São pessoas que não se dizem... Muitas definições. Exato. Não se dizem propriamente de esquerda, também não se dizem propriamente de direita. Agora, o extremo esquerda ou o extremo direita, para ser mais concreto, são ideologias que chegam ao extremo das definições que obtivemos aqui. Portanto, os nacionalistas ou conservadores de direita, que defendem o Estado, é coisa, é os nacionais, nós somos, se são pretos, aqui branco não entra. Se somos católicos, é catolicismo, esses todos os movimentos qualquer, não. Ou seja, é o extremo. E a esquerda? Ou seja, eles não só defendem as suas ideologias, como são muito, mas muito contra a diferença. Exato. Não, eles não aceitam isso de diferença, não. Nós somos nacionais. Nós defendemos a Igreja Católica. É isso que deve ser.
Eu não estou interessado se tu és daqui. Não. O nosso país é católico. Somos a maioria e é isso que deve ser. Intolerante. Exato. Agora, e na esquerda? Aplica-se exatamente o mesmo princípio. Todas as ideias que eles defendem na esquerda, eles chegam ao extremo. Portanto, se defende aborto, qualquer pessoa que vier com uma ideia diferente é logo combatido, é contra, você está a oprimir, pronto. Não se pode. Então, agora, o ponto comum a o extremo, direita, esquerda, é que uns vão defender o amor à pátria, que é a direita, e outros, à esquerda, vão defender o amor às liberdades, e eles convergem no ponto comum, que é o ódio. Eles acabam a odiar o oposto. De tanto amor que têm pelos seus princípios, terminam a odiar o contraditório. Portanto, não há muito que saber sobre o extremo. Até nem sequer é uma ideia econômica, não é por aí. Porque se vermos bem, o Trump é da linhagem, digamos assim, dos extremos, né? Aquele que defende que o mexicano fica lá no México, e América é América, e ponto final. Fica longe. Exato, fica. Você é preto que viva, se organiza no seu país e está tudo bem. Então, esta é a definição mais curta e objetiva possível. É chegar agora, não sei se o príncipe... Boi, tens que parar com isso, é sério. Essa emoção mesmo te borra muito. Agora, aqui também era importante, mas é o seguinte, aqui tem vários tópicos que nós temos que fazer o seguinte, no mínimo, para levarmos um conhecimento como deve ser para os seguidores desse grande projeto. Bota grande nisso. Exato. Nós temos que efetivamente arranjar tempo, por exemplo, vir aqui, César, explica só o que é o capitalismo. No tempo curto, pumba, está feito. César, não te mexas muito, por causa do Muito microfone. bem. Pronto. César, explica o que é o liberal. Eu sou liberal, nem falei do meu liberalismo. Já has tempo para tal. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mas espero, né, ter tocado no mínimo possível nessa questão. Mais perguntas? Ou é fechar? Bem, eu acho que perguntas agora é na seção de comentários com o pessoal lá em casa. Tivemos aqui o César uma conversa muito longa e, aliás, tivemos que cortar aqui certas coisas para os próximos episódios, porque os nossos convidados, quando entram aqui uma vez, têm que entrar aqui para sempre. Não toca na patente, por mais carinhoso que esteja a ser. Não toca. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, vou aqui recordar o Pix. Vamos deixar um Pix, vamos fazer um link. Aqui. Vamos fazer um GoFundMe para vocês. Se vocês querem ver conteúdo assim de qualidade 4K, 60 frames por segundo, estás a ver? Começaste, não? Não, só estou a dizer a realidade. 4K, 60 frames por segundo, com conteúdo de qualidade. Se vocês querem ver mais com esse som. É assim que estamos a começar a segunda. Pronto. Apoiem, pessoal. Apesar que a gente faz aqui muitas palhaçadas, muita brincadeira, mas se puderem, apoiem. Como o César disse, o projeto é grande, nós temos muitas mais coisas para fazer lá na frente. O César estará aqui connosco nos próximos dias também, porque a nossa agenda é longa e na nossa agenda está este rapaz aqui que não gosta do MPLA. Quem não gosta do MPLA? E tu? Sim, não Este gosto rapaz. mesmo. Vai falar da perseguição dele, vai falar de que partido é e muitas outras coisas. O César vem para nos explicar mais aprofundadamente a questão das ideologias políticas. Do ponto de vista africano. Do ponto de vista africano. E aí é uma mente que nós os dois respeitamos. Aliás, nós só convidamos pessoas com mente que respeitamos e gostamos de ouvir no nosso dia a dia. E é isso, a agenda é completa, o César estará aqui nos próximos dias. Aliás, o César tocou aqui em temas que serão desenvolvidos no próximo podcast. É isso, né, senhor? No próximo. Ele é que manda, ele é que sabe como é que vai ser isso aqui. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Deixem muito like, comentem, digam se gostaram do César aqui, se querem mais vezes. Critiquem também. Deixem nos comentários, inscrevam-se no canal, ativem-se nas notificações. E é isso, nós não queremos só que vocês venham... Já parou. Parou o teu, o meu continua. Ok. Uma das câmeras parou. Essa aqui acho que está a gravar. Complicou. Nós não queremos que sejamos... Ei, meu Deus! Ei. Sabe o que aconteceu? Nossa!
Estamos a falar muito do Sejamos ultimamente. Que colou. Não vou cortar isso. Não corta. Não vou mesmo cortar. Não corta. Estamos a falar muito do Sejamos ultimamente. Que saiu Sejamos. Não queremos apenas que sejamos nós a convidar pessoas. Queremos a vossa sugestão das pessoas que vocês gostam de ouvir no vosso dia a dia. Então, deem sugestões também nos comentários das pessoas que vocês querem que nós chamemos aqui no nosso projeto. Então é isso. César, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. E estamos juntos. Pessoal, é só para dizer qualquer coisa, tome tome nas nas tintas. tintas. Literalmente.